Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, depois de uma pausa de quase um mês, em dezembro passado, voltamos às nossas reflexões sobre os perigos da pós-modernidade para a igreja cristã e para as famílias. Há grandes desafios a serem vencidos e só podemos ter vitória se nos firmarmos no que diz a santa palavra de Deus. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no último programa, mostramos que Jesus Cristo exortou seus seguidores a deixarem as crianças serem levadas para junto delas, pois, segundo o seu ensino, o reino do céu a elas pertence. Essa é uma declaração de grande significado para a fé cristã. Segundo essa visão, da parte de Cristo, uma criança, em seu estado de inocência, não tem a culpa do pecado, ainda que nasça com o pecado original. Ela só terá culpa quando tiver consciência do pecado, do que é certo e do que é errado. Em todo o Novo Testamento, a criança não só foi valorizada, mas tomada como exemplo. Em seu ministério, Jesus foi extremamente cuidadoso com as crianças. Numa ocasião, conforme já citamos, em Marcos 10, os pais levavam os meninos para que chegassem perto dele e Jesus os tocasse. E os discípulos não gostaram, pois o barulho era grande, sem dúvida, não é? As crianças eram inquietas, o que é próprio de sua idade. E sugeriram os discípulos que elas fossem mandadas embora. Olha, o mestre ficou realmente indignado e lhes falou, sem dúvida, em tom de repreensão, dizendo: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E diz a Bíblia, tomando-as nos seus braços, e impondo as mãos, as abençoou. Marcos 10, 13 a 16. Em outra ocasião, Jesus repreendeu os principais sacerdotes e escribas por causa das crianças. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Mateus 21, 15 a 16. Jesus ficou ao lado das crianças. Outras referências poderiam ser citadas, mas nos exemplos assim podemos constatar quão grande era o interesse de Jesus pelas crianças. Assim, os pais de hoje, se querem ver seus filhos livres das garras do materialismo ateu, que os leva para uma vida de relativismo e de pecado, precisam dar mesmo mais atenção à vida espiritual de seus filhos, ensinando-os desde cedo a palavra de Deus no lar
e levando-os à igreja local para adorarem a Deus em conjunto com os demais cristãos. Uma boa notícia: os pais podem vencer com seus filhos. Ainda que a onda avassaladora de materialismo assole as escolas, os colégios e as faculdades, é possível vencer o poder da doutrinação materialista comunista, disfarçada de intelectualidade, de ciência ou de filosofia. Eliseu disse a Geazi: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, segundo Reis 6,16. Por incrível que pareça, há mais agentes de Deus do nosso lado do que os agentes do mal em qualquer área da vida. No Cântico de Vitória, Paulo disse: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Diante de tanta deseducação, diante de tanta zombaria das coisas de Deus, diante de tantos que usam a educação para criticar o Evangelho, diante da força da falsa ciência, como enfrentar tais desafios à formação espiritual das crianças e dos filhos em geral? A resposta está na palavra de Deus, diz a Bíblia: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Os tempos atuais, no século XXI, os desafios materialistas são mais terríveis do que em todos os séculos passados. A maioria dos países está dominada pela filosofia diabólica do materialismo, do falso progressismo, segundo a qual as pessoas não devem crer em Deus, nem dar valor à sua palavra. Nas escolas infantis, as crianças já são doutrinadas segundo esses valores perniciosos. A famigerada e satânica ideologia de gênero diz que ninguém nasce homem ou mulher e impõe uma ditadura de pensamento nas instituições. Em muitos lugares, inclusive no Brasil, já há maternidades em que não se registra o sexo da criança, se é masculino ou feminino. Por quê? Para que ela escolha o falso gênero quando crescer. Ou seja, a cultura e a educação estão sendo usadas na rebelião contra Deus. Governos conservadores estão sendo perseguidos e derrubados por não se alinharem a essa filosofia diabólica. No Brasil, temos casos de ex-presidentes que implantaram o mais terrível esquema de corrupção, um desvio de bilhões de reais, inclusive dos pobres e necessitados. Mas como eram a favor do crime, do aborto, da ideologia de gênero, da aprovação das drogas, milhões desejam sua volta. Mas a palavra de Deus alerta: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9,17. São dias perigosos para a família e para a igreja. Oremos, clamemos a Deus para que Ele intervenha no país e nos livre das garras das ideologias satânicas. Eu indago: você já tomou a decisão de aceitar Cristo como Salvador e Senhor de sua vida? Se o fez, parabéns. Se ainda não tomou essa decisão, aconselho que o faça com pressa, pois Deus vem buscar a sua igreja e só subirão com Ele os que forem salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele disse, Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. João 14,6. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Milagres
Jesus caminhava em meio à multidão. Estava ali à beira do caminho, então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria. Gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. Meu Deus, no cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus, o funeral então mandou parar, tocou o esquife, o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Seja adorado, Senhor, pelos seus milagres. Seja exaltado aqui neste lugar. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. Visão panorâmica, o seu jornal.
A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. A ADEPAR tem mudança de coordenadores de setor para 2021. Setor 15 e 9 da ADEPAR tem novo coordenador. Já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR tem mudança de coordenadores de setor para 2021. Cumprindo a programação anual da Igreja, a Assembleia de Deus em Parnamirim teve mudanças na direção de setores de congregação. No dia 6 de janeiro, tomou posse como coordenador do setor 1, Igreja Polo da Congregação do Centro, o presbítero Joel Ferreira da Costa, em substituição ao pastor Sodré, que solicitou dispensa da função. O culto de posse teve início com oração pelo pastor Sodré. Em seguida, foram entoados os hinos congregacionais com direção do maestro Eduardo e Orquestra Canaã, seguido de louvor pelo Conjunto Integrado e Orquestra Canaã. Em seguida, foi feita a leitura da palavra pelo pastor Otávio de Castro, vice-presidente da ADEPAR, seguida de oração pelo pastor Marcos Aurélio. A seguir, o pastor Joel e sua esposa, irmã Liduína, e sua família adentraram ao templo. O pastor Sodré deu suas palavras de agradecimento a Deus, ao pastor Elinaldo Renovato e a toda a igreja pelo apoio recebido durante o seu pastorado à frente do setor 1. Em seguida, o pastor Sodré passou a Bíblia do púlpito ao pastor Elinaldo Renovato, entregando-lhe a direção da igreja. O pastor Elinaldo deu rápida palavra e agradeceu ao pastor Sodré por seu relevante serviço na direção do setor 1. Na sequência, o pastor Elinaldo ministrou a Santa Ceia, convidando o evangelista Olávio de Castro para fazer a leitura bíblica e fez a celebração da Ceia do Senhor, seguido de hino com a Orquestra Canaã. Logo após, foi levantado o ofertório e o presbítero Manuel Alves fez oração pelo pastor Sodré e família. Ato contínuo, o pastor Elinaldo efetuou a posse do pastor Joel Ferreira com oração pelo pastor Sodré e com a entrega da Bíblia do púlpito para o mesmo. O pastor Joel deu sua saudação inicial à igreja, expressando sua gratidão a Deus pela oportunidade de servir na sua obra e agradeceu ao pastor Elinaldo a confiança de sua parte. Logo após, o pastor Elinaldo procedeu ao encerramento do culto de posse, com oração pelo pastor Otávio de Castro e bênção apostólica pelo pastor Elinaldo. Setor 15 da ADEPAR tem novo coordenador. No dia 7 de janeiro, o setor 15 de congregações, que tem como igreja polo a congregação de Cidade dos Jardins, realizou o culto de posse do novo coordenador para o ano de 2021. O presbítero Jorge estava à frente do setor interinamente e fez um ótimo trabalho na coordenação da igreja. O culto de posse se deu com oração inicial, seguida de louvores pelos grupos locais. Depois da leitura da Bíblia e oração devocional, foi recolhido o ofertório e o presbítero Jorge procedeu à entrada do novo coordenador, pastor Georgem Moutinho da Silva, ao lado de sua esposa, irmã Cleusa Moutinho. Em seguida, passou a direção do trabalho para o pastor Elinaldo Renovato, agradecendo a Deus a bênção de ter dado a oportunidade de servir na congregação, e ao pastor Elinaldo pela confiança nele depositada. Em seguida, fez a entrega da Bíblia do púlpito, simbolizando a passagem do trabalho. O pastor Elinaldo Renovato assumiu a direção do culto, agradeceu ao irmão Jorge por sua cooperação à obra do Senhor e ministrou palavra pastoral, incentivando a igreja a servir a Deus com alegria e amor por sua obra. Após a ministração da palavra, o pastor Elinaldo convidou o pastor Georgem Moutinho para se pôr de pé e o recebeu com saudação por toda a igreja. Foi feita a oração pelo novo coordenador,
ao lado de sua esposa e, na sequência, o pastor Elinaldo lhe entregou a Bíblia do púlpito, lhe passando a direção do setor para o pastor Georgen, o qual deu uma saudação como palavra inicial para a igreja e devolveu a direção do culto para o pastor Elinaldo Renovato. A seguir, o pastor Elinaldo convidou o presbítero Jesuíno para fazer a oração final e ministrou a bênção apostólica. Setor 9 da ADEPAR tem novo coordenador. No dia 11 de janeiro, houve mudança de coordenador de congregações no setor 9 de congregações da ADEPAR. No culto de posse, após os louvores pela congregação e pelos grupos de louvor e cantores locais, foi feita a leitura bíblica e o ofertório. O pastor Domingos Silva Soares se dirigiu à igreja e procedeu à entrada solene do novo coordenador do setor, o evangelista Damião Maurício, ao lado de sua esposa, irmã Marlene. Após a entrada do novo coordenador, o pastor Domingos deu saudação e palavra para a igreja, agradecendo a Deus primeiramente e depois ao pastor Elinaldo pela confiança, ressaltando que a igreja de Novo Horizonte é uma igreja amorosa, que lhe deu todo o apoio durante o período em que esteve à frente do setor 9. A seguir, o pastor Domingos entregou a Bíblia do púlpito para o pastor Elinaldo, passando-lhe a direção dos trabalhos. O pastor Elinaldo Renovato assumiu a direção do culto, saudou a igreja e fez agradecimento ao pastor Domingos pelo serviço prestado à Igreja do Senhor. E foi feita a oração pelo pastor Domingos ao lado de sua esposa, irmã Cristiane, e convidou o conjunto de jovens para louvar a Deus, seguido do conjunto infantil, que entoou belo hino de adoração a Deus. A seguir, o pastor Elinaldo Renovato ministrou palavra pastoral para toda a igreja, incentivando a todos a permanecerem servindo a Deus com alegria e amor, pois a vinda de Jesus se aproxima. Depois da palavra pastoral, o pastor Elinaldo convidou o evangelista Damião Maurício, ao lado de sua esposa, para se pôr de pé e convidou a igreja para dar saudação ao novo coordenador. Após a saudação, o pastor Elinaldo deu rápida palavra e fez a entrega da Bíblia do púlpito ao evangelista Damião Maurício, que deu a saudação e palavra inicial para a igreja, ressaltando a gratidão a Deus pela bênção de servir na sua obra. Agradeceu ao pastor Elinaldo pela confiança em sua pessoa para dirigir o setor 9. E em seguida foi feita a oração final e o pastor Elinaldo ministrou a bênção apostólica, encerrando o culto de posse. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos, mais uma vez louvo a Deus por ter vocês continuando na audiência conosco neste programa Fonte de Vida. E eu quero orar por você. Bondoso Deus, nosso Pai, louvamos a Ti por tantos irmãos e amigos, Senhor, evangélicos ou não, que prestigiam esse programa. Ó Deus amado, em nome de Jesus eu te peço que abençoes a vida de cada um, as suas famílias, os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.